Continuamos aqui a entrevista com a autora do livro Em Busca do Messias, contando algumas lendas do Rabi Akiva. Agora, antes do teu título, vem assim, Rabi Akiva e Bar Kokhba. Que o leitor não consegue nem pronunciar, Bar Kokhba. Bar Kokhba. Assim, na verdade, em hebraico, eu sempre vi Bar Kokhba. A professora Rivka, ela é linguista, ela acha que o K e o H dá mais o som para baixo do que... Porque o CH podem ler Koshva, né? Eu sei alguém que não tem um mínimo de conhecimento. Então, quando a gente está resgatando as lendas e Rabi Akiva, para ficar uma tese, um trabalho original, apesar que não encontramos praticamente trabalhos em língua portuguesa, por isso que foi recomendado fazer o livro na banca examinadora da tese. Eu quis pegar, né, com o consentimento da professora Rivka, um ponto polêmico da história. E esse ponto polêmico foi justamente quando o Rabi Akiva coroa Bar Kokhba como Messias. Então, nessa ocasião, Rabi Akiva já era um grande sábio, né, que ele tinha estudado na Yeshiva de Avni, junto com os outros, com os outros grandes sábios da época. Já era um sábio renomado. Renomado, também diz a lenda que Araher permitiu que ele fosse estudar. Ele ficou 12 anos estudando. Aí, quando um vizinho da Araher falou assim para ela assim: olha, seu pai tinha razão de não deixar você casar com ele. Além de ele ser muito inferior a você, porque não tinha a classe que você tem, ele também te deixou que nem uma viúva. Ele foi estudar e te abandonou. Aí ela pegou para responder para esse vizinho, ela falou assim: não, mas se ele estivesse me escutando agora, eu falaria assim, pode ficar mais 12 anos. Porque ela sacrificou a vida dela para o marido dela estudar. Nesse momento, diz a lenda, que ele estava chegando na casa assim, desse período, ele falou assim: ela está me dando autorização para mais 12 anos. Vou voltar. Vou voltar, voltou. Aí, quando ela voltou, ficou mais 12 anos. E quando ele voltou, desses 24 anos, ele estava tão famoso que uma multidão cercaram ele. Aí a Araher também queria ir, ela não conseguia nem se aproximar. Aí ele viu na multidão a esposa dele e falou assim: deixa ela passar, porque tudo que é meu, tudo que eu sei... Levou a ela. Que ela permitiu. Exatamente. Então, aí o Rabi Akiva já era um grande sábio. E tinha surgido e tinha piorado a situação dos judeus. A destruição do templo, Rabi Akiva teria nascido por volta do ano 40. O ano 70, o segundo templo foi destruído. Mas continuou uma comunidade na Judéia, sendo que... E uma comunidade também de estudiosos na Yeshiva de Avni. Só que foi piorando a situação dos judeus. Vinha outro imperador pior e começou a proibir a prática da circuncisão. Perseguir, estudo da Torá. E Bar Kokhba aparece como um rebelde, né? Então, surge o povo começa a falar que apareceu um Messias, que era o Bar Kokhba. Ele era um guerreiro, ele tinha um porte majestoso, ele era uma pessoa grande, que impressionava. E aí todo o nascimento dele também volta em lendas, que também tem no livro, que ele teria sido demonstrado que tinha poderes sobrenaturais. Então chamam o Rabi Akiva para falar, ou não é? Aí o Rabi Akiva fica impressionado com o porte majestoso dele. E nessa ocasião também já tinham colocado uma estátua de Júpiter, os romanos, para profanar o local do templo. Então, para ele já tinha terminado. Falei assim, o que vai acontecer aqui? Não tinha mais o que fazer, né? Não tinha o que fazer. E o povo inteiro querendo uma resposta. Roma queria enfrentar o romano. Então, o Rabi Akiva chegou perto dele, perto de Bacó, e falou, ele é o Messias. E aí que ele proferiu, aqui na capa está em hebraico, assim, Darar Kovame Yaakov, Ekam Shevet Me Israel, né? Se levantará
se levantará um reino de Yaakov e se levantará o cetro do rei Davi, né? O cetro de Israel, que seria o rei Davi. Então, ele fala a profecia que contém, que está na Bíblia, em Números. Ele fala a profecia que é a profecia messiânica, que significa que os judeus vão ter o reino de Davi, né, da continuidade, porque segundo a profecia o Messias vem de Davi. Da linhagem. Da linhagem de Davi. Então, ele realmente ele coroou ele como príncipe e declarou Messias. Mas não era, né? Então, aí, durante os 2 primeiros anos, apesar do exército romano ser muito superior ao exército judeu, realmente ele estava tendo só sucesso. Ele foi um grande resistente, exatamente. Né? Um herói, né? Eles começaram a ganhar várias cidades, mais do que 900 cidades, eles reconquistaram. Então, tudo indicava que ele veio para a salvação. Exatamente. E ele, assim, o Messias, na verdade, e também eu falo no capítulo do Messias, tem duas profecias, 2 tipos de Messias. O Messias que seria o guerreiro. E o outro espiritual. E o outro espiritual. Então, o Bar Kokhba seria esse Messias guerreiro, que iria trazer o êxito físico, né? Conquistador de... Tirar Israel do domínio romano, né? Exatamente. E só que depois desses 2 anos, parece que conta a lenda, né? Que o Bar Kokhba, ele matou um sábio. E ele estava assim, num termo bem assim, de hoje ele se achava, assim, se achava que era todo mundo falando que ele era o Messias, o cara nem ia se achar. Ele se achava. Ele já achava que ele realmente era por mérito dele que estava sendo toda essa conquista, não por mérito de Deus. Então, ele chegou a declarar assim, Deus não precisa me ajudar, só não me atrapalha. Eu sou o cara. Eu sou o cara. E aí diz que depois disso ele começou a ter uma derrota atrás da outra, uma derrota atrás da outra. O imperador chamou o melhor comandante que ele tinha na época, e Júlio Severo, e ele foi derrotado. Ele pegou e fez uma outra tática, esse Júlio Severo. Enquanto anteriormente eles tentavam enfrentar cara a cara, ele começou a fazer... eles ficaram cercados de uma cidade chamada Betar, fortificada, e eles começaram a cortar suprimento de água. Sitiaram a cidade. De alimento. Então, eles estavam sem alimento, sem água, eles estavam totalmente debilitados, ficaram assim 1 ano. Depois, eles atacaram. E aí, acabou com eles. E como fica uma situação dessa, depois do Rabi Akiva, um sábio renomado, declarar para o povo, olha, está aqui em frente a vocês o Messias. Aí, o cara é derrotado. E aí, como é que fica? Eu acho que aí, isso foi outro ponto que eu me interessei muito pelo Rabi Akiva. Além dessa origem humilde, que fala várias coisas, e outra coisa da origem dele também fala que ele veio de uma família que não era judia. Os avós dele que foram convertidos ao judaísmo. Então, tem tudo isso, e se tornou um grande homem. Então, o que eu acho interessante é que ele ainda é reverenciado até os dias atuais, né, como um grande sábio, foi justamente que a gente pode errar. Não é? Assim, isso eu acho que o que mostra que no judaísmo ninguém é o maior que é absoluto. Absoluto é Deus. Você mostra a imperfeição do ser humano. A imperfeição, exatamente. A imperfeição do Rabi Akiva. Rabi Akiva também... Até de uma forma ou de outra ele passou essa lição. Exatamente, totalmente. Com experiência pessoal. A minha leitura, que é a que eu dei no livro... Que é uma leitura cabalística, isso, né? Você vê a atitude e consequências do papel de um sábio, né? Exatamente. Às vezes o sábio erra e ele... de propósito para ensinar o aluno, né? Mas o Rabi Akiva, ele reconheceu... Ele rasgou a roupa em luto e falou... Logo depois que ele falou aquilo, não quero que Deus me atrapalhe. Aí ele pegou, ele falou assim, teria rasgado a roupa em sinal de luto, que os judeus rasgam a roupa quando
algum... Agora, aqui mesmo, desculpa te interromper, aqui mesmo no teu livro você põe uma segunda hipótese, né? De não só esse reconhecimento ser uma imperfeição, de um exemplo de imperfeição humana, como, de repente, uma estratégia do Rabi Akiva para ter um representante para enfrentar esse domínio. Exatamente. Também, uma estratégia inteligente. Eu li várias fontes, óbvio, né? A fonte também tem uma bibliografia enorme no final do livro, mas fontes históricas falam que ia ter uma interpretação, uma rebelião, uma guerra civil de qualquer jeito. O povo já não aguentava mais, não podia ter a prática religiosa. Os romanos tinham infernizado a vida dos judeus, né? Então, eles iam enfrentar de qualquer jeito. Então, pode ter sido uma atitude conciliadora também. E de ele eleger um líder para essa revolução. Ele precisava do aval dele. E ele viu o potencial nele. Tem ainda uma outra interpretação, que até é dos religiosos, que em cada geração tem um Messias. Só que, pelo mérito do povo, falta de mérito do povo, que ele não se revela. Então, tem ainda quem acha que o Bar Kokhba era, sim, o Messias, só que, pelo pecado do povo, Deus não... Ele não deixou ele se revelar. Exatamente. Ele acabou não sendo o Messias. Eu acho que essa última hipótese, a que eu não concordo, porque ele é descrito como uma pessoa muito violenta. Depois tem uma segunda parte do livro que são sobre as descobertas arqueológicas que nos anos 60 que acharam numa caverna crânios de guerreiros do Bar Kokhba e comprova a existência do Bar Kokhba, que ele reinou em Israel nos anos 132 a 135 da nossa era. E as moedas mostram, chama ele de príncipe, né, de Israel. Eu vi um registro aqui das moedas. Assim, das moedas. Príncipe de Israel. Mostra justamente... nessas fontes históricas, fala que ele era muito agressivo. Chama ele até de assassino. Então, assim. Toda vez que o povo judeu está sob dominação, a esperança é vir um Messias que tire dessa dominação. Exatamente. Né? Apesar que eu acho que quando você fala em Messias, você aguarda um Messias não guerreiro, né? Você aguarda um Messias espiritual, né? Que traga uma mensagem... de Deus, né? E não um guerreiro. Então, nas cartas que acharam do Bar Kokhba, cartas viram autenticidade, tudo, os arqueólogos. Ele fala assim, traz esse comandante para cá. Se ele não me obedecer, eu vou torturar. Tipo, ele não fala a palavra torturar, fala punir severamente. Então, já sabe. Então, não é a ideia que a gente tem do Messias, exatamente, naturalmente. O Messias, essa lenda que fala entre dois Messias, que um seria o guerreiro, outro o líder espiritual. E o guerreiro iria realmente morrer e viria o Messias espiritual e ressuscitaria. Assim, mas tudo são lendas, né? Para quem acredita. E mas a tônica do teu livro mesmo é essa, né? São dois protagonistas, na verdade. Eu pego um capítulo para o Rabi Akiva. Outro capítulo... São separados. Separados. Eu ponho a primeira, assim, a contextualização histórica. Certo. Aí conto como estava toda a história desde a destruição do templo, a situação dos judeus. Tem muita... É rico em informações o livro. Depois eu coloco a vida do Rabi Akiva, as lendas. Depois as lendas sobre o Bar Kokhba. Depois eu junto os dois, o encontro dos dois. E falo da rebelião, tudo, do resultado da rebelião. Depois, numa outra parte do livro, é só sobre a descoberta arqueológica que comprova que o Bar Kokhba existiu. E o Rabi Akiva... ele presencia a morte do Bar Kokhba? Presencia, ele morre posteriormente. Posteriormente. Aquele decreto, porque depois que o Bar Kokhba morre, aí a situação ficou muito pior para os judeus. Pior ainda. Porque não tinha quem... E aí os imperadores, o imperador Adriano começou
a fazer mais e mais proibição, cada vez a vida ficar insuportável. Então, e aí, mesmo com essas proibições, eles resolveram, vamos continuar estudando, e publicamente, muitos deles, né? E realmente foram... Mas aí já foi um enfrentamento, né? Foi, eles disseram assim, não vamos deixar, porque tem aquela história que a Torá tem que continuar existindo para existir judaísmo. Nem que Deus nos livre, até o último judeu... Se você abandona a Torá, você abandona o judaísmo. Tem que o último judeu, Deus nos livre, seria exterminado, Hafre Shalom, como falam os religiosos. Mas se tem a Torá, alguém pode se converter e continuar estudando a Torá. Então a Torá não pode deixar de existir. Então, mais grave do que matar os judeus é a extensão da Torá e o estudo da Torá. Então foi uma preservação do povo judeu. Do povo judeu, exatamente. Eles assim, tem que... E qual que foi a outra colaboração do Rabi Akiva para a preservação do povo judeu? Quando o templo deixou de existir, era o centro, o templo era tudo. Era o centro do judaísmo. Casa de Deus, onde eles levavam sacrifícios, os incensos, etc. Deixou de existir o templo, então eles acharam que tinha a lei oral. Não tinha ainda o Talmud. O que é o Talmud? É a compilação da lei oral. Porque no Monte Sinai, Moisés tinha recebido a lei oral e a lei escrita. A lei oral, ela foi passando de geração a geração. De Moisés até Rabi Akiva eram 40 gerações, um ia passando para outra. Então tem aquela história do telefone sem fio, né? Vai passando, até lá estava preservado. E depois eles iam se dispersar pelo mundo com a diáspora. E a lei, como ia ficar? Quem ia passar para quem? Aí colocaram... Aí tinha que começar a registrar. Então, o Talmud é o registro da lei oral. Só que a Torá e o Talmud é muito difícil o entendimento. Então, o trabalho do Rabi Akiva... O Talmud está em aramaico? Assim, parte em aramaico, parte em hebraico. Assim, agora, os discípulos do Rabi Akiva... discípulos não... O Rabi Akiva e também seus discípulos também tiveram intervenção no Talmud. O grande trabalho deles foi de interpretação, foi de exegese, que a gente fala, exegese, hermenêutica, de interpretar a lei. E não sei se o público, provavelmente, grande parte deles não teve ainda contato com o Talmud, que ele é muito enigmático. Então, como Zorra. Então a gente vai, assim, são diálogos. Rabi Akiva fala isso, Rabi Ismael fala aquilo, e não fala assim quem tinha razão no final, entendeu? Então, tanto é que a primeira parte do Talmud Mishnah teve que fazer a segunda parte, a Gemara, para explicar a primeira. Realmente, e assim, meu trabalho foi muito de tradução, né? De pegar fontes primárias, que é o próprio Talmud, além do... Que na tradução Torá. Também você pode ter alteração, precisa ser muito fiel, né? Foi um trabalho mesmo, um trabalho assim que consumiu noites e noites, 5 anos de pesquisa. Então aqui tem um grande trabalho de pesquisa, né? Tem muito riqueza de informações, eu digo, tanto histórico como lendário, e tentando ser sempre fiel às fontes, né? Uma reprodução, assim, um trabalho de edição, acima de tudo, um trabalho de edição. Encontros interreligiosos, não é? Nós vamos continuar conversando aqui com a Tânia Fortes, autora do livro Em Busca do Messias, mas nós vamos dar uma paradinha para acompanhar o Rabino Michel Schlesinger com a série já com o Sidney, que é do Espiritismo, dos encontros interreligiosos. Sidney Carvalho, que tem um programa aqui no canal, que é o Ramatiz. Ele foi convidado para fazer essa troca de informações entre o judaísmo e, dessa vez, com o Espiritismo. Já tivemos a sessão de budismo, entramos numa nova série. Aí a gente volta para conversar com a Tânia Fortes, autora do livro. A gente já volta.